Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta continua estreita. Quarta-feira eu falei que eu tinha visto essa frase, eu achei interessante. Depois eu, olhando na internet, tem até um hino, um cantor, não sei se é da Assembleia de Deus, tem uma música que fala: a porta continua estreita. A gente percebe que, com o passar do tempo, muitas igrejas parece que acreditam que essa porta está um pouquinho maior, né? A ideia de porta estreita, Jesus quer dizer que a caminhada cristã exige compromisso. E às vezes a gente percebe que muita gente parece que quer servir a Deus, quer ser, digamos assim, cristão, mas não quer tantos compromissos. É bem claro nisso. A gente vê pessoas, né, que aparentemente não tem nada de cristão, mas ainda se declaram, não, cristãos, né, sigo a Deus, sirvo a Deus, e se reúnem até em algumas comunidades, mas levam um estilo de vida totalmente diferente. E nós não somos aqueles perfeitos santos, né? Para nós também, às vezes a gente vai deixando algumas coisas como se elas não fossem mais importantes. E nessa manhã eu queria deixar para nós essa mensagem, essa lembrança. A porta continua estreita. Como ilustração, eu vou contar algo que eu li num livro. Um pastor chamado Tim Chester, ele foi fazer uma série de palestras e no intervalo, com um amigo, ele foi fazer uma escalada, uma montanha. E ele conta a sua experiência da seguinte forma: aproximando-me do topo pelo lado oeste, mais íngreme, foi difícil. O trecho final contém rochas soltas em um ângulo de 45 graus. Cada passo uma agonia. A panturrilha dói enquanto você tenta levantar seu peso com as pernas cansadas. Eu quis ler aqui principalmente para não esquecer detalhes. Realmente deve ser difícil. Você fazer uma caminhada no plano é difícil. Você fazer uma caminhada com uma subida um pouco maior se torna cansativo. Imagina subir uma montanha, totalmente fora, né, do nosso ângulo. E ele conta essa história como pastor. Ele faz uma aplicação. Primeiro ele diz: por que você acha que nós gostamos de fazer isso, chamamos isso de lazer? E aí ele diz: porque a vista do topo fará todo o esforço valer a pena. Aplicação espiritual, ele diz que, às vezes, esse buscar santidade, buscar viver na presença de Deus, entrar pela porta estreita, pode parecer uma agonia, um trabalho árduo. Muitas vezes você tem vontade de desistir. E ele conclui: mas você continua, porque a vista será gloriosa. Você continua, porque a fé diz que a vista do topo será gloriosa. Entrai pela porta estreita. Uma outra passagem, em Mateus 7:13, que traz essa mesma mensagem, diz: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a perdição, e são poucos os que entram ou acertam com ela. Podemos dizer que a nossa vida em rumo aos céus é como uma subida de uma montanha íngreme. O caminho para a perdição é uma ladeira abaixo. Mas como salvos por Deus, nós somos aqueles que devem persistir neste caminho, apesar das dificuldades.
Sabemos que as coisas que esse mundo nos oferece são ilusões passageiras. Não tem como pagar aquilo que oferece. Mas sabemos que as dificuldades da caminhada cristã são compensadoras. O caminho é difícil, mas nós podemos subir com os passos firmados em Deus, firmados na fé, firmados em Cristo. Apocalipse 21, verso 10, há uma descrição dessa visão por João, a visão dos céus. João disse: me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Subiu a uma montanha e avistou a cidade de Jerusalém. Esse mesmo capítulo começa dizendo: vi novo céu e nova terra. E aí ele fala: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, lugar onde o Senhor habitará conosco e nós habitaremos com Deus. E termina aqui no verso 4 dizendo: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A porta continua estreita. Que a gente possa meditar nessa frase, irmãos, o quanto a gente tem se esforçado, para seguir na nossa carreira cristã. E sabemos que nós somos pecadores, sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós sabemos que nós podemos sim continuar subindo, continuar assim buscando essas bênçãos de Deus na caminhada. E acredito que a subida de uma montanha, ela já no percorrer do caminho já demonstra as belezas. A gente já pode ir contemplando. Nós não chegamos ao fim, ao topo dessa montanha, mas nós já podemos contemplar a alegria, a beleza de Deus. E que vista gloriosa, irmãos, que João teve. No momento em que a nossa vida não será mais uma vida de choros, de dificuldades, de lamentos, mas nós estaremos juntos, unidos com Deus, tendo essa vista gloriosa. Que nós possamos nos manter concentrados, suportando as adversidades e principalmente suportando as tentações, aquilo que quer nos separar de Deus. Gosto muito de uma passagem de Hebreus 11, 24 a 26, lá falando a respeito de Moisés, diz: considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava galardão. Moisés preferiu as dificuldades. Você fica aí no Egito? Você já está aí? Você foi adotado por esse povo? Fique aí, em paz. Viva os prazeres do Egito. E aí Deus o chama: você vai libertar meu povo, vá para o deserto, vai sofrer, vai ser perseguido. E o texto diz que ele preferiu esse sofrimento do que maiores riquezas. Por quê? Porque contemplava galardão. Ele sabia que a vista seria melhor quando ele cumprisse o propósito de Deus. E que seja assim, nosso contemplar não seja as migalhas que esse mundo tem a nos oferecer, os prazeres que esse mundo tem a oferecer, mas que nós possamos contemplar o galardão de Deus. E a porta continua estreita. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa manhã, pela Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo, nos enriquecendo, ó Deus, nos libertando de todo mal, nos dando, ó Pai, a consciência de que nós, como cristãos, devemos levar uma vida de seguir a verdade, ó Deus, seguindo, ó Pai, os Teus santos caminhos, ó Pai. Pai amado, cuida de nós, abençoe os nossos passos em mais essa semana, e que esse dia, ó Pai, o que aprendemos aqui, a comunhão com os irmãos,
seja algo que venha nos fortalecer na nossa caminhada diária, ó Deus. Obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, ó Deus, que não mente, pela tua palavra que é verdadeira, embora às vezes nos incomode, ó Pai, embora às vezes aponte o nosso erro, aponte a nossa falha, a nossa fraqueza, mas ela é a que nos cura, ó Pai, é o remédio para nós, e que nós possamos contemplar a salvação, o galardão, e não, ó Deus, desejar as coisas que esse mundo tem a oferecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.